Glória, glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para ministrar uma palavra de Deus no teu coração, um recado de Deus para a sua vida. Então, para você que está chegando aí conosco neste vídeo, nos ajude a compartilhar esta palavra com mais pessoas, porque creio que Deus irá falar poderosamente no seu coração. E já chegue também declarando os céus abertos sobre a minha vida, céus abertos sobre a minha casa, céus abertos sobre a minha família. O nosso Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías 43:13, que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? A operação de Deus será tão poderosa, tão grande na sua vida hoje, que as cadeias que te prendem vão ter que ser quebradas. Aquilo que bloqueia o seu crescimento será destruído. Porque hoje o terremoto de Deus virá sobre a sua vida, o terremoto de Deus virá sobre a sua casa. A Bíblia Sagrada diz aqui em Atos capítulo 16, versículo de número 22. Atos 16, versículo 22 adiante. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro de realizações do Espírito Santo, até porque a questão da manifestação do reino de Deus vem por meio do Espírito Santo. Do capítulo 1 ao último capítulo deste livro, nós vemos a grande manifestação, a influência, a operação, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E entre eles está inserido um homem chamado Paulo. Paulo foi chamado por Deus para viver um chamado, foi chamado por Deus para realizar a obra missionária. Desde o capítulo 9, na sua conversão, nós vemos Paulo tendo um encontro sobrenatural com Deus, e o próprio Deus revelando a Ananias, dizendo que ele será um grande missionário. Porém eu mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome, porque ele é um vaso escolhido, ele é ungido, ele é um separado, eu estou elegendo ele por uma grande obra. Após a conversão de Paulo, Paulo passa um período, conforme está relatado em Gálatas, de 14 anos, e também mais 3 em outro lugar, totalizando 17 anos antes da sua preparação missionária. Depois que Paulo ele cresce com Deus, no íntimo, na intimidade, Deus agora começa a enviar Paulo. Paulo ele projeta a sua primeira viagem missionária e coloca no papel, em pauta, e vive a primeira obra missionária. E na primeira obra missionária, Paulo ganha punho profético e também ganha experiência do campo da evangelização. Depois que o apóstolo Paulo retrocede da sua primeira viagem missionária, ele planeja a sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária nós temos a questão que Deus agora começa a tomar a direção na vida do apóstolo Paulo. Porque quando Paulo projetou, colocou no papel, arquitetou a sua viagem missionária para ir em alguns lugares, o Espírito de Deus começou a interferir nas questões de Paulo, proibindo Paulo ou impedindo Paulo de estar em certo lugar ou em certa circunstância por causa do propósito do céu. Quando você olha para o capítulo de número 36, você vê Paulo iniciando a sua segunda viagem missionária. É interessante que quando Paulo se preparava para estar em uma certa geografia, o Senhor Deus abriu a visão noturna, se apresentou para Paulo um varão macedônio, clamando na noite escura, dizendo: atravesse a Macedônia e ajude-nos. Foi o Espírito de Deus revelando para Paulo que uma cidade precisava de socorro.
Uma cidade estava desesperada, precisando da salvação. E Paulo, acordando pela manhã, entendeu que o Espírito de Deus havia falado com ele. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo ele deixa este ambiente, ele sai agora, ele vai descendo até cumprir a vontade do Senhor. O capítulo de número 16, o versículo de número 11 diz assim: e navegando de Troade, onde Paulo recebera a revelação do varão macedônio que chamava Travessa a Macedônia, e ajude-nos, foram correndo por um caminho direto para Samotrácia. De Samotrácia, Paulo foi para Neápolis, e depois de Neápolis, Paulo entra ali em uma cidade chamada Filipo, que é uma província romana, uma colônia, uma localização que estava na entrada da Macedônia. Então entenda que Deus revela para Paulo onde Paulo iria, Deus revela para Paulo onde Paulo evangelizaria, Deus revela para Paulo onde Paulo estaria, aonde está a sua agenda. É como se Deus pegasse a agenda de Paulo e determinasse: eu sou aquele que faz a sua agenda. Em Filipe, Paulo agora ele vai começar a obra missionária. E três coisas importantes acontecem nessa cidade. A primeira, Paulo está indo em oração e Deus abre o coração de uma mulher, Lídia, para receber o evangelho. A segunda questão que acontece dentro dessa cidade é que Paulo novamente está indo para a oração, e ali indo para a oração, ele encontra uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito enganador, que trazia adivinhações sobre a população daquela cidade. Mas certa vez, quando ela sempre exaltava Paulo dizendo: esses homens são homens de Deus, Paulo ficou incomodado, repreendeu o espírito maligno e aconteceu um grande alvoroço na cidade. E este alvoroço vai acarretar a terceira coisa que acontece nessa cidade. Os magistrados que lucravam por aquilo que a menina fazia iraram-se contra Paulo, pegaram Paulo e seu companheiro e os lançaram dentro da prisão. Colocaram dentro da prisão e deu ordem para o carcereiro dizendo: aprisiona Paulo no cárcere interno, o lugar máximo de segurança, porque ali não sai mais. Quero ver o que vai ser desta obra de Paulo, quero ver o que vai ser deste projeto de Paulo. Só que lá dentro da oração, lá dentro da prisão, Paulo sabe atrair a glória de Deus. Paulo sabe se conectar com o céu. A Bíblia diz que amarraram Paulo, amarraram os pés de Paulo, amarraram, açoitaram eles e colocaram eles na prisão. Prenderam os pés de Paulo no tronco e não tinha para onde ir. Mas Paulo tinha um coração diante do altar de Deus que faz o céu se abrir. Dentro dessa prisão acontece a terceira coisa importante e maravilhosa na igreja de Filipe, que é o grande terremoto que abriu as portas e as prisões. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando a Deus, cantando louvores ao Senhor. E Deus desceu de uma forma extraordinária, abrindo o campo missionário para dar continuidade na obra que Deus havia iniciado. Aqui eu chamo a sua atenção para você prestar atenção como é o trabalhar de Deus. Deus vocacionou Paulo, ungiu Paulo, determinou para Paulo aonde Paulo pregaria. E quando Paulo estava no querer de Deus, executando a sua obra, o sistema aprisionou Paulo, e talvez entre eles diziam: vamos ver o que vai ser de Paulo. Pegaram Paulo e colocaram em um lugar onde é conhecido na antiguidade como lugar de fortaleza. Ninguém escapava de uma prisão romana. Mas quando prenderam Paulo e colocaram ele dentro de uma prisão para que não desse continuidade ao avanço do reino de Deus, Deus entra em cena, porque dentro da prisão Deus começa a bradar. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, e de repente Deus desceu no lugar. É interessante que Deus poderia derrubar as paredes, Deus só poderia abrir as portas, Deus só poderia teletransportá-lo dali para outro lugar, mas Deus preferiu abalar o alicerce da prisão. Quando Deus abala os alicerces da prisão, Deus está dizendo: nada e nem ninguém segura aquilo que eu tenho para Paulo. Nada e ninguém segura o que eu tenho para minha igreja. Nada e ninguém segura o que eu tenho em prol da sua vida. Nada, nenhum sistema vai te acorrentar. Nenhum sistema vai prender você no tronco. Nada, nenhuma base maligna de magistrados,
sistema do engano, segura os pés daqueles que anunciam o evangelho. Quando Deus abala o alicerce com um grande terremoto, Deus está dizendo para o diabo o seguinte: não existe base, não existe alicerce, não existe raiz maligna que bloqueia a obra que eu tenho na vida dos meus filhos. Nada e ninguém vai parar o trabalhar que eu tenho com Paulo e Silas. Nenhuma prisão vai segurar. Não deixe o sistema te prender. Deus está desprendendo você hoje para dar continuidade. Talvez o projeto que Deus revelou para você, que você estava vivendo e hoje se encontra aprisionado. A hora de bradar, é hora de clamar, porque Deus vai colocar a mão no alicerce. Deus vai quebrar as bases do inimigo para dar continuidade na obra que Ele tem na sua vida. Receba esta palavra, porque nada e nem ninguém vai prender você, porque o que Deus tem contigo é grande. E este momento de abalar a prisão é o momento de Deus trazer a salvação, porque este terceiro acontecimento que aconteceu em Filipe trouxe salvação para um homem conhecido como carcereiro. O que Deus irá fazer na tua vida será extraordinário, porque a prisão romana estava na vista de todos naquela cidade, uma colônia romana. Mas quando houve o terremoto, todas as prisões se abriram, ninguém saiu de medo, mas entrou salvação. O projeto de Deus na sua vida não para dentro de uma prisão. A prisão não parou José, a cisterna não parou José, o calabouço não parou Jeremias, a cova dos leões não parou Daniel. Ninguém trava nada, ninguém trava o propósito de Deus na sua vida. O túmulo não parou Jesus e a igreja não para por aqui. Receba esta palavra e compartilha com mais pessoas em nome de Jesus.